Irmãos, e hoje nós vamos falar aqui um pouco do Salmo 119. O Salmo 119 sempre assim me chamou muita atenção, pelo tamanho dele e por uma característica especial que ele traz. O Salmo 119, e ainda essa semana eu li o Salmo 119, e como o Nelson me convidou para estar aqui pela manhã com vocês, eu logo lembrei, eu vou compartilhar sobre o Salmo 19. Então, o Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia. Ele tem 176 versículos. Porém, ele tem algo especial que ele fala de um assunto. Ele fala de uma importância na nossa vida, na nossa caminhada cristã. Só que ele fala nos 171 versículos. Só tem 5 versículos que não trata desse assunto. E sabe qual é esse assunto? O salmista trata nos 171 versículos a perfeição da palavra, a necessidade que temos da palavra, o poder da palavra. E o salmista faz isso de uma forma muito interessante. É uma curiosidade do Salmo 119, que ele é um acróstico. Ele é uma poesia. Cada nova linha começa com uma letra do alfabeto hebraico, em ordem alfabética. Olha que interessante. Então, sendo um acrótico, né, ele já é algo assim que traz uma característica especial. Ele tem uma característica também especial, porque todos esses 171 versículos falam da palavra de Deus, mas usa sinônimos. E esses sinônimos, ele vai usar em cada versículo, se você for ler, você vai ali ver a palavra instrução, que é a palavra de Deus, prescrição, decreto, estatuto, lei, juízo, palavra, preceito, ou seja, você não vai ver em todos os versículos só assim, a tua palavra. Não, você vai ver vários sinônimos da palavra. E algumas interpretações, como é que fala? Traduções, traz a palavra testemunhos, caminhos, promessas, que tudo isso é a palavra de Deus. Então, vocês imaginam 171 versículos falando da palavra, né? O que traz a palavra, o poder da palavra, a necessidade da palavra. E algo me trouxe assim, um impacto para mim, que é o amor que o salmista traduz no salmo que ele tem pela palavra. Olha, coisa linda, porque ele fala assim, em alguns versículos, quer ver? No 16, ele fala: não esquecerei da tua palavra, eu seguirei até o fim. No 34, eu guardarei de todo o coração e cumprirei a tua palavra. Nossa, que determinação do salmista, né? Que amor pela palavra. Ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Olha que certeza, olha que esperança alimentada pela palavra. Ele fala assim, que se eu guardar a palavra, se eu obedecer, eu jamais serei envergonhado. Então, o amor que o salmista traz pelo salmo, e aí tem vários aqui que eu poderia falar, mas nosso tempo é muito curto, né? É uma coisa assim que nos inspira, o amor que o salmista tem pela palavra, o comprometimento com a palavra. E eu aprendi algo na minha caminhada, que naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, onde estamos fraquinhos, sem força para orar, nós podemos ler a palavra. Então, eu deixo essa dica que me fez tão bem várias vezes da minha vida. Quando você estiver fraco, se sentindo tão fragilizado, tão sem saber orar, o que orar, como orar naquele momento, abra a palavra, porque a palavra, ela vai te fortalecer, ela vai te erguer, ela vai te alimentar de esperança, e você vai começando a trazer à sua memória
O Senhor vai falando com você através da sua palavra. E então você começa a orar novamente. Então, esse foi um segredo da minha vida, a palavra. Naqueles momentos, naqueles dias que você estiver mais fragilizado, se não estiver conseguindo orar, busque a palavra, leia, busque o alimento. E nós trazemos também com esse salmo uma pergunta para o nosso coração: do que nós temos tido fome? Nós temos nos alimentado dessa palavra? Os tempos são tão difíceis, os tempos são maus, mas nós temos um alimento que nos dá conforto, consolo, esperança, nos dá força para trilharmos esse caminho tão difícil e esses tempos tão difíceis que temos vivido. Nós temos um alimento especial. Nós não precisamos passar fome. Eu tenho um hábito que toda Bíblia que eu dou, eu escrevo uma frase. Eu escrevo lá, que nós jamais tenhamos fome do que não gera vida eterna. Então, a palavra de Deus é isso. Ela nos deixa alimentados de tudo do reino, de tudo da vida eterna. Então, nós não podemos distrair, nós precisamos nos alimentar desta palavra. E tem também um autor francês que fala também uma frase muito bonita que eu anotei, deixa eu achar aqui, para trazer para vocês. Ele diz assim, é um filósofo francês: somos feitos daquilo que temos sede. Então, precisamos buscar essa palavra, nos alimentar. E falando um pouco mais do Salmo 119, ele traz 3 pontos importantes. Fala da necessidade que nós temos da iluminação do Espírito Santo para entender essa palavra. Olha que interessante, o salmista deixa claro que a não ser pelo próprio Deus nos dando esse entendimento, nós não vamos conseguir compreender a Bíblia. Ele era consciente dessa necessidade. No versículo 8, ele fala assim: desvenda os meus olhos, para que eu contemple a tua lei. No 34, ele diz: dai-me entendimento, e guardarei a tua lei de todo o coração e cumprirei. No 125, dá-me entendimento para que eu conheça os teus testemunhos. Então, o salmista entendia que precisava da iluminação do Espírito Santo de Deus, para que possamos compreender a sua palavra. O salmista também nos fala, nesse Salmo 119, da necessidade de santificação. A gente pode estar lembrando disso, que uma vez que nós tenhamos a iluminação, o entendimento da palavra, para a gente compreender, nós precisamos nos aproximar dela, sabendo que esse foi o meio que o Senhor escolheu para que nós possamos ser mais parecidos com Ele. Olha que maravilha! Quanto mais nós obedecemos a palavra, mais nós somos parecidos com Teu Filho. Então, nós precisamos trazer essa palavra para o nosso coração, porque se nós só conhecermos a palavra, qualquer filósofo, qualquer pessoa, pode ser só um conhecedor da palavra, mas se não houver a aplicabilidade dela no nosso coração, nada vai valer todo esse entendimento. Então, nós precisamos lembrar que a palavra, ela precisa ter aplicabilidade na nossa vida. O salmista diz: eu cumprirei a tua palavra e jamais serei envergonhado. Gente, que maravilha. O outro salmo, ele diz: o Senhor escreveu a tua palavra para que nós cumpríssemos à risca. Somente se cumprimos à risca essa palavra, nós nunca passaremos vergonha. Gente, é muito bom ninguém ter nada para apontar sobre a nossa vida. Não por nós mesmos, mas porque nós obedecemos fielmente, integralmente essa palavra. E outra parte do Salmo 119, que diz sobre a esperança. Ele nos ensina, o tempo todo ele nos mostra a esperança em tempo de tribulação. Olha que maravilha.
Os versículos 25 diz, né? A minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. No 28, fortalece-me segundo a tua palavra. No 50 diz, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. No 71 ele diz, foi bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. No 76, venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste ao teu servo. São muitos versículos, amados, maravilhosos, que nos lembra que a palavra de Deus, ela nos consola, ela nos alimenta, ela nos vivifica, ela nos ergue nos nossos piores momentos. A nossa palavra, a palavra de Deus, ela precisa estar aqui. Então, não é só uma leitura, como a gente lê um livro. Essa palavra, ela precisa ser meditada de noite. O salmista fala, eu medito nela dia e noite, para que ela penetre, para que ela seja memorizada, porque ainda que eu não esteja com a minha Bíblia na mão, quando eu passar por algo, a palavra de Deus vai estar aqui, o Espírito Santo vai acender aquela luzinha e falar, Bia, olha aqui, olha o caminho, é por aqui, não é por aí. Me obedece, minha filha. Então, a palavra ela precisa ser memorizada. E lá em Tiago 1:25, ele nos lembra disso. Não sejais negligentes, ouvintes negligentes. Sejam praticantes operosos da palavra. Então, nós precisamos memorizar, meditar, né, nessa palavra, para que a gente possa ser praticante operoso dessa palavra. E mediante tantas coisas maravilhosas, né? Esse amor que o salmista nos ensina a ter pela palavra, nós podemos ver o quanto é importante essa palavra estar guardada no nosso coração, o quanto essa palavra vai nos fazer ser reconhecidos como os filhos do Senhor, como aquele que ama o Senhor. Aquele que ama o Senhor, obedece os teus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê a cada manhã o amor, o vigor para buscar a tua palavra. Porque certo é que jamais seremos envergonhados. Certo é que seremos comparados com Jesus se obedecermos à palavra. Irmãos, que maravilha. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, diante da tua palavra. Oh Deus, essa palavra maravilhosa que tem nos deixado mais perto do Senhor, que tem nos fortalecido, nos sustentado, nos consolado, mas sobretudo é a tua palavra que fala do teu Filho Jesus através de nossas vidas. Porque apesar, Senhor, de sermos falhos, através do teu Filho, nós podemos ser reconhecidos como os filhos do Senhor. Nós podemos dar o melhor do Senhor através das nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, oh Deus, que nós sejamos fiéis até o fim, que em tempos difíceis a gente possa lembrar que o Senhor deixou esse manancial de vida, que é a tua palavra, para nos alimentar. E nós não vamos morrer no deserto, porque o Senhor nos alimenta dia a dia com a tua palavra. Louvado seja o teu Senhor. E eu peço por cada um que está ouvindo esta palavra agora, por cada um que ainda vai ouvir depois essas gravações, que o Senhor possa transformar as suas vidas através da sua palavra, que essas pessoas possam ter, Senhor, força e amor pela sua palavra, para buscar, para meditar dia e noite e ser fiel à tua palavra, para exaltar o teu nome através das suas vidas. Assim eu peço a ti e entrego cada pessoa que vai ouvir esta palavra, que está ouvindo nesse momento. Abençoa, Senhor, aquele que está fragilizado, aquele que está enfraquecido no caminho. Ah, Deus, remova, Senhor, a fraqueza, porque o Senhor esconde a sua força em nós, para nós podermos nos chamarmos de forte. Muito obrigada, Senhor, pela sua força. Muito obrigada, Senhor,
Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.